Olá, meu nome é João Batista. Hoje é 28 de março de 2022 e esse é o canal A Verdade de Deus Permanece para Sempre. E apresentamos hoje mais um vídeo para a edificação de todos. O título é A Igreja do Senhor Jesus passará pela grande tribulação. Não devemos nos enganar com a doutrina pré-tribulacionista. Vejam com atenção todos os textos bíblicos que consolidam essa verdade. Digo, porém, não devemos temer a grande tribulação, pois está escrito em Mateus 28:20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E assim entendemos que essa é apenas uma dentre muitas passagens bíblicas que provam que a igreja passará pela grande tribulação, pois Cristo estará conosco até a consumação dos séculos que acabam-se após a grande tribulação. E seguimos com o tema. Assim está escrito: porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3:10. Ora, essa passagem é usada pelos chamados senhores dos contextos, que dizem que devemos ler e entender o contexto para interpretar o texto. E nesse caso, tendenciosamente distorcem tanto o texto como o contexto, negando a verdade bíblica. E a respeito de tais interpretações está escrito, fiquemos atentos, confira, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Segundo Pedro 3:16. E seguimos com o tema, mas antes reflita: o Senhor nosso Deus é o mesmo que guardou o seu povo das pragas que caíram sobre o Egito, e assim também pode guardar o seu povo na grande tribulação. E seguimos com o tema: a Igreja do Senhor Jesus passará pela grande tribulação, não se engane. Amados irmãos, quero vos lembrar, o apóstolo Paulo disse em Atos 20:29, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Pois bem, e de tal forma isso se cumpriu, que foram criadas milhares de denominações, as quais têm doutrinas e estatutos diversos que contradizem as Escrituras, bem como as cartas dos apóstolos e o livro do Apocalipse, e assim introduziram na Igreja de Cristo na terra, por meio de suas denominações, os seus pensamentos contrários a essa doutrina, fazendo o povo de Deus desviar-se do caminho da verdade, inclusive com ensinamentos tais como a vinda secreta de Jesus antes da grande tribulação, o que é uma heresia. Por isso afirmam que a Igreja de Cristo não passará pela grande tribulação, e até o absurdo. Tudo já se cumpriu nos anos 70 depois de Cristo, o que é sustentado pelos preteristas radicais, o que também
é uma heresia. Entraremos no decorrer desse vídeo e seguimos com o tema. E continuando sobre a grande tribulação, devemos nos lembrar que está escrito dessa forma: irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo por amor de vós, para que, por nosso intermédio, aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4, 6. Dessa forma, crer e anunciar que a Igreja do Senhor Jesus não passará pela grande tribulação é ir além do que está escrito, pois ao contrário da heresia pré-tribulacionista e de segmentos similares, as Escrituras, as cartas dos apóstolos e o livro do Apocalipse nos mostra com clareza que a Igreja de Cristo passará pela grande tribulação e serão mostrados textos bíblicos que comprovam que o povo santo do Senhor passará pela grande tribulação, como o texto a seguir. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, com o poder que têm os escorpiões na terra. E foi dito que não fizessem dano à árvore ou erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Apocalipse 9. Ora, podemos ver claramente que foi dito ao anjo que não fizesse dano aos homens assinalados por Deus, ou seja, a igreja. Porém, os duros de coração, para negarem a verdade, sustentam a heresia do arrebatamento secreto, que a igreja, antes da grande tribulação, será arrebatada. E argumentam o que segue: os assinalados por Deus nesse tempo serão os tais homens selados por Deus, todos os que se arrependeram durante a grande tribulação, e o povo de Israel. Só que isso não é verdade, nem a desculpa do contexto que tanto usam, e por muitas vezes negar a verdade bíblica, pode os apoiar. E seguimos com o tema: a Igreja do Senhor Jesus passará pela grande tribulação. Não se engane. E seguindo com o tema sobre a grande tribulação, vamos então refletir. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 2, 4, 7. Pois bem, atualmente, e há milhares de anos, não se persevera a Igreja de Cristo na doutrina uma vez dada aos apóstolos. Ao contrário, o movimento chamado de denominações instituiu como doutrina base o chamado usos e costumes, negando a verdadeira doutrina. Uma vez dada por Cristo aos apóstolos, conforme diz o texto.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E finalizando essa reflexão, atualmente o que vemos não é a doutrina dos apóstolos, mas são diversas doutrinas introduzidas por homens, porém elas já estão caindo, para que se cumpra o que está escrito, que Cristo congregará em si mesmo todas as coisas. Isto quer dizer, a Igreja de Cristo na terra entenderá e praticará a sã doutrina, a qual é as vestes de justiça dos santos. Portanto, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, pois ele conduzirá o seu povo a um só entendimento, a saber, a sã doutrina. E seguimos com o tema: a Igreja do Senhor Jesus passará pela grande tribulação. Não se engane, anuncie esta verdade, pois é como está escrito: bem-aventurados são aqueles que anunciam todas as justiças do Senhor, pois eles se vestirão de linho finíssimo. Seguimos com o tema. E seguindo com o tema da grande tribulação, vamos destacar os segmentos e os que creem como a maneira pré-tribulacionista. E começando, o pré-tribulacionismo, essa visão defende que a volta de Cristo se divide em duas partes, secretamente para buscar a Igreja e em glória, sendo visível a todos após o período da grande tribulação. E por conta do arrebatamento secreto. O meso-tribulacionismo defende que a Igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, sendo a tribulação um período de 7 anos, então haverá 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de muita dificuldade. E a afirmação maior desse grupo é que Jesus arrebata a Igreja na metade da grande tribulação. E finalmente, o pós-tribulacionismo defende que o arrebatamento é a segunda vinda de Cristo. Trata-se de único evento, o que ocorrerá após o período da grande tribulação. Embora a visão pós-tribulacionista esteja certa, infelizmente, os 3 segmentos se harmonizam entre si, dizendo: não importa qual de nós esteja certo, pois o importante é que aguardamos a volta de Cristo, se esquecendo do que foi dito, que não devemos ir além do que está escrito. E acerca de interpretações diversas, vejamos o que segue. Sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Portanto, porque há tanta discrepância sobre o verdadeiro entendimento da grande tribulação, ora, se nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, logo, 3 de interpretações sobre o mesmo tema entra em conflito com o texto acima. Sabendo isso, só a verdade permanecerá na Igreja de Cristo. Vamos seguir com o tema. E só o texto abaixo é suficiente para crermos na veracidade e anunciá-la, mas, por amor aos santos, ainda seguiremos com o tema. E logo depois da aflição daqueles dias,
o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24. Só esse texto já mostra claramente que Jesus vem após a grande tribulação. E para os que ainda sustentam a heresia do arrebatamento secreto, pois só assim creem que serão salvos das pragas da grande tribulação, veja como Deus livrou o seu povo das pragas do Egito a seguir. Vejamos como Deus livrou o seu povo das pragas que caíram sobre o Egito, entendendo que aquelas pragas eram sombras das últimas pragas que há de vir sobre o mundo, que na sombra era o Egito. E após aquelas pragas que caíram sobre o Egito, com as quais o povo de Deus não foi atingido, o povo caminhou rumo à terra prometida. Assim será na grande tribulação, após serem aplicadas todas as pragas descritas no Apocalipse, a saber, as sete últimas pragas, o Senhor Jesus, com poder e glória, aparecerá nas nuvens, e todo olho verá, como está escrito em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Portanto, se todo olho verá a vinda do Senhor Jesus, não será secreta. A seguir, vejamos como Deus livrou o seu povo das pragas que caíram sobre o Egito. A praga das moscas, Êxodo 8. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que meu povo habita, para que nela não haja enxame de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor, no meio dessa terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará esse sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desses enxames. Porém, podemos observar que mesmo o povo de Deus, estando no Egito, não foi atingido por essa praga, porque Deus fez separação entre o povo de Israel e o povo de Faraó. E o povo de Israel não poderá fazer Deus o mesmo na grande tribulação, como fez com o povo de Israel. E seguimos com o relato de como Deus livrou o seu povo das pragas que enviou sobre o Egito. As pragas da peste nos animais. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas, a saber, do povo de Israel, e o gado dos egípcios, para que nada morra
de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreram. Porém, o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E outra vez podemos ver que Deus fez separação entre o povo Egito e o povo de Israel. Também devemos entender que o Egito representa hoje todo mundo, a saber, os que não invocam o nome do Senhor Jesus. Israel representa o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Os que invocam o seu nome em toda a terra. Portanto, o mesmo Deus fará a separação dos que servem a Deus, os quais são os assinalados de Deus, como já mostramos na praga da quinta trombeta do Apocalipse, e o resto do mundo, aquele que não invoca o nome do Senhor Jesus na terra. A praga da saraiva. Êxodo 9:13. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido a casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Mas aqueles que não tinham considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. E a saraiva feriu e toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais, também a saraiva feriu. Toda a erva do campo se quebrou, todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozém, onde não estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Podemos assim observar que mais uma vez Deus fez separação entre o povo do Egito e o povo de Israel, o qual não foi atingido pela saraiva. E seguimos com o tema: a igreja do Senhor Jesus passará pela grande tribulação. Não se engane. As pragas das trevas. Êxodo 10:21 em diante. Então, o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre toda a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro. Ninguém se levantou de seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Podemos ver claramente, mais uma vez, que o Senhor, Deus, fez separação entre o povo do Egito e o povo de Israel. Haverá impossível para Deus, para que não faça o mesmo na grande tribulação? E ainda, para os que insistem com o texto de Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da aflição, que há de vir sobre o mundo, para atentar os que habitam na terra. Assim podemos concluir que o mesmo Deus que guardou o seu povo no Egito das pragas que caíram sobre o Egito, pode guardar os que o temem. E guardar não significa, de maneira nenhuma, tirar do mundo, como entendem os pré-tribulacionistas. E seguimos com mais um exemplo
do livramento das pragas do Egito. Êxodo 11. A morte dos primogênitos. E todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de se assentar sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante, e nunca haverá. Mas sobre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre o povo de Israel e o povo do Egito. Conclusão sobre as 10 pragas que caíram sobre o Egito. Podemos verificar que Deus fez separação entre o Egito e o povo de Israel. E devemos entender que tudo aquilo que era figura do que haveria de vir sobre o mundo hoje, a saber, a grande tribulação, as pragas do Apocalipse, e o mesmo Deus novamente separará o seu povo, igreja e o resto do mundo. Amados irmãos, foram relembrados, respectivamente, algumas pragas que o Senhor Deus enviou sobre o Egito, as quais feriram o povo do Egito. Porém, o povo de Israel foi poupado dos flagelos enviados sobre o Egito. E assim, podemos ver que o seu povo foi guardado, e não será diferente na grande tribulação. E por isso, não é necessário pregar enganosamente que estaremos livres das pragas da grande tribulação, dizendo que nesse tempo não haverá povo de Deus na terra. Vamos ver mais alguns textos bíblicos que provam que a igreja, povo de Deus, estará na terra na grande tribulação. 1 Coríntios 15, 51, 58. Diz assim: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos vão ressuscitar incorruptíveis, e nós seremos transformados. Portanto, essa é mais uma passagem das Escrituras que prova que o povo de Deus, igreja, estará na terra, na grande tribulação, pois a última trombeta se dará no final da grande tribulação. Acordai, igreja de Cristo, e apartai-vos dos falsos ensinos. E assim seguimos com mais exemplos. Livro de Daniel, capítulo 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Podemos assim verificar que nessa passagem do profeta Daniel está se referindo à grande tribulação do Apocalipse, e mostra mais uma vez que o povo de Deus, igreja, estará na terra, porém será guardado por Deus. E a seguir, um dos eventos mais difíceis da grande tribulação, a marca da besta. Ninguém poderá comprar coisa alguma se não tiver a marca. Apocalipse 13, 17. Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. E como viverá o povo de Deus? Como comerá, se vestirá? Enfim, como será fiel a Deus?
confira e não se engane. Temos que nos preparar para esse tempo e Jesus estará conosco até a consumação dos séculos. E seguindo com o tema da Grande Tribulação, vamos analisar um dos eventos mais difíceis da Grande Tribulação, a marca da besta, governo mundial. Ninguém poderá comprar ou vender coisa alguma, como já destacamos, Apocalipse 13:17. Mas, como os que temem a Deus viverão nesse tempo? Lembre-se do que está escrito, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:38. Quero vos dizer que nesse tempo tão terrível, o justo viverá da fé. E também saber qual a diferença de viver por fé e viver da fé. Antes, porém, veja o que está escrito. Apocalipse 7:16-17. Nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono é o seu pastor. Ele os guiará às fontes da água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Podemos entender com esse último texto, se for necessário ter fome ou sede por amor, o novo Jesus, ao final, ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. E a seguir, veremos a diferença de viver por fé e viver da fé. E seguindo com o tema da Grande Tribulação, quero dizer que atualmente vivemos por fé. E o que quer dizer viver por fé? Por fé, nós trabalhamos, temos o nosso salário, com o qual nos mantemos, comemos, bebemos, nos vestimos, entre outras necessidades materiais. E quando se manifestar o governo mundial, marca da besta, como faremos? E como será naqueles dias? Como beberemos, comeremos ou nos vestiremos? Ora, vimos acima o que é viver por fé, ou de fé. Antes, porém, lembre-se do que disse Jesus, Mateus 4:4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E vejam também, Êxodo 16:4. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá a cada dia, para que eu o prove, se ainda está em minha lei ou não. Podemos ver com os dois exemplos apresentados que Deus nos sustenta e ainda pode prover alimentos onde não tem, como fez cair pão e carne do céu no deserto e alimentou o seu povo. Vejamos a seguir um exemplo do que é viver da fé. E para que se cumpra que nos últimos dias o justo viverá da fé, já vimos que viver por fé é trabalhar, ter um salário e assim suprir nossas necessidades. Mas, no governo mundial, marca da besta, se cumprirá. O justo viverá da fé. E para quem não entende
o que dizer, ou o que quer dizer viver por fé e passar a viver somente da fé, vamos a um exemplo bem simples. Agora, se alguém vive de feijão, de legumes, de carne, veja que há várias opções de alimentos. Então, acabaram-se estes alimentos e só restou o arroz para o alimento do homem. Então podemos dizer que o homem passou a viver só do arroz, ou seja, só o arroz alimentará a esse homem. E quando se diz do arroz em lugar de arroz, ou seja, o arroz substituiu todos os demais alimentos. Por isso se diz que passou a viver do arroz, ou seja, só do arroz. Ora, assim será naqueles dias, o justo viverá da fé, que é maior do que viver de fé. Porque, quando se diz da fé, é só da fé. E assim veremos outra vez a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Seguimos com o tema: a Igreja do Senhor Jesus passará pela grande tribulação, não se engane. E seguindo com o tema, a Igreja do Senhor Jesus passará pela grande tribulação. Vamos analisar mais um texto que prova que a Igreja do Senhor Jesus passará pela grande tribulação. E também mostrar um erro de tradução nesse texto. Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Essa passagem mostra com clareza que haverá o povo de Deus na grande tribulação dos últimos dias, pois Jesus estará com seu povo até a consumação dos séculos, os quais se findarão no final da grande tribulação. Agora vamos analisar um erro de tradução nessa passagem. A tradução correta diz: estarei convosco até a consumação dos séculos. A tradução incorreta diz: estarei convosco até a consumação do século. Devemos observar que a tradução incorreta diz: estarei convosco até a consumação do século, no singular. E assim, entendemos que até a consumação do século não está correto, pois com a palavra século, no singular, pode levar ao entendimento errado que Jesus estava se referindo somente ao século que estavam vivendo quando Jesus falou. Porém, com a tradução correta, com a palavra séculos no plural, nos conduz ao final dos séculos, a saber, final da grande tribulação. E seguimos com o tema: a Igreja do Senhor Jesus passará pela grande tribulação, não se engane. E seguimos com as partes finais do tema: a Igreja do Senhor Jesus passará pela grande tribulação, não se engane. Serão apresentados mais alguns textos, os quais elucidam mais ainda o tema apresentado. Até o momento, acreditamos que os textos aqui apresentados já são suficientes para entendermos que a Igreja do Senhor Jesus passará pela grande tribulação e que não devemos aceitar pensamentos e interpretações diversas sobre a grande tribulação, pois sobre os eventos da grande tribulação dos últimos dias, verificamos nesse vídeo que os eventos da grande tribulação
estão registrados desde os profetas do Antigo Testamento, passando até por Jesus, que também falou palavras proféticas referentes à grande tribulação. E por fim, chegou aos apóstolos levantados por Cristo, os quais também profetizaram sobre a grande tribulação. E conforme já declaramos no decorrer desse vídeo, 2 Pedro 1, 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, se já sabemos que existem várias profecias sobre os eventos da grande tribulação no final dos tempos, essas profecias não são de particular interpretação. Logo importa saber que a interpretação correta é: a Igreja do Senhor Jesus passará pela grande tribulação. E esta é a preparação da Igreja. E seguimos com o tema. E seguindo com o assunto sobre a grande tribulação, com o tema A Igreja do Senhor Jesus passará pela grande tribulação, não se engane. Apresentamos o último texto que prova que a Igreja do Senhor Jesus Cristo passará pela grande tribulação, onde também vamos destacar um erro de tradução. Apocalipse 7. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E disse ele: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Essa passagem diz: estes são os que vêm da grande tribulação. E se refere à tribulação dos últimos dias, tema desse vídeo. Ou seja, esses passaram pela grande tribulação. E isso está claro. O texto mostra com clareza. Porém, para finalizar, queremos destacar que algumas traduções trazem o verbo ir no passado, dizendo: vieram da grande tribulação ou de grande tribulação. Veja a seguir, qual a diferença do verbo ir? Estar no passado. E seguindo com o tema sobre a grande tribulação, veremos que os originais gregos reforçam que o correto dessa passagem de Apocalipse 14 é: vem da grande tribulação, com o verbo ir no presente. Vejam as definições. As palavras vem da, nesse verso, também é traduzida para ek, no grego, como dentre. Está claro que estes santos estavam, primeiro, dentro da tribulação. E simplificando o texto, explicado acima, onde vemos que até a gramática dos textos originais se harmonizam com a tradução para o português e o texto bíblico quanto à aplicação das Escrituras e o entendimento correto do tema: a Igreja do Senhor Jesus passará pela grande tribulação. Entenda de maneira simples. Quando se diz: estes são os que vêm
da grande tribulação se refere com o verbo no presente, vem, especifica algo que ocorreu bem próximo e específico, a saber, a grande tribulação dos últimos dias. O que também vemos no texto original grego. E mesmo o texto com o verbo no passado, vieram da grande tribulação, ou da grande tribulação, com o verbo vieram no passado, não especifica a que tempo exato ocorreu os fatos, nem a que tribulação se refere. Portanto, o correto é, vem da grande tribulação, ou seja, a específica dos últimos dias. E assim podemos concluir, para a glória e honra do nosso Deus Jesus, a verdade. A igreja do Senhor Jesus passará pela grande tribulação. Que a graça seja com todos os que creem na verdade. E a seguir, nossos agradecimentos finais. Obrigado a todos.